Às vezes, as pessoas têm o dom de pressentir mudanças iminentes, como se pudessem ver além do véu do futuro. A intuição lhes indica eventos próximos e as faz procurar maneiras de mudar o predestinado. Mas por mais que nos esforcemos para reescrever o roteiro do destino, algumas páginas já foram escritas há muito tempo. Talvez por isso os antigos diziam: não se pode desviar do próprio caminho. A história nos leva a Terry McAdams, uma jovem enérgica de 22 anos do Arkansas, cuja vida estava cheia de momentos brilhantes e encontros inesquecíveis. Na época dos eventos descritos, ela havia se estabelecido em Arlington, Texas. Desde jovem, Terry atraía atenção por sua beleza natural e personalidade vivaz. Os moradores locais estavam acostumados a vê-la dirigindo um conversível pelas ruas da cidade. Ela frequentemente andava com amigos, com a música no volume máximo. Muitos brincavam que primeiro ouviam Terry, depois a viam. Relações particularmente calorosas se desenvolveram com suas irmãs, Hopper e Pamela. Elas frequentemente passavam as noites juntas, desfrutando da companhia e diversão. Terry se tornou não apenas uma irmã mais velha para elas, mas uma verdadeira mentora, ajudando a encontrar uma linguagem comum com a mãe. Ela as ensinou a dançar e dirigir, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Durante os anos escolares, Terry se destacou no grupo de líderes de torcida. Apesar dos trajes chamativos e da atenção geral, permaneceu uma jovem modesta e bem educada. A dança tornou-se sua paixão. Ela aperfeiçoou suas habilidades por anos em cursos e vários eventos. Após a formatura, Terry viajou pela Europa. Foi então que ocorreu um encontro que deixou uma impressão indelével em sua memória. Na Grã-Bretanha, durante uma noite de dança, ela encontrou por acaso a princesa Diana. Este momento se tornou um dos mais memoráveis de sua vida. As pessoas ao seu redor notavam uma característica especial de Terry. Ela genuinamente apreciava cada momento da vida. Após a escola, matriculou-se na Universidade do Arkansas, mas logo decidiu se mudar para Arlington, Texas, para ficar com seu noivo, que era um pouco mais velho e já havia completado seus estudos. Em busca de seu amor, Terry se transferiu para a Universidade da Califórnia em Arlington, mais perto de seu amado. Aqui, ela rapidamente se integrou à comunidade feminina e a vida parecia estar se ajeitando. Os planos eram grandiosos: fazer carreira após a formatura e formar uma família com seu namorado, que já havia feito o pedido. No entanto, a partir de 1984, a atmosfera na região de Fort Worth começou a ficar tensa. Os jornais locais relatavam regularmente incidentes envolvendo mulheres jovens. Terry, como estudante universitária, reagia muito sensivelmente a essas notícias. Ela frequentemente compartilhava suas preocupações com seus familiares e seu noivo. A preocupação com sua segurança forçou a jovem a tomar medidas sérias. Ela deixou seu trabalho promissor e bem remunerado em Irving, para o qual precisava se deslocar tarde da noite. Apesar da perda de renda, Terry entendeu. A paz de espírito era mais importante. A jovem enérgica mudou drasticamente seu estilo de vida. Ela parou de sair depois do anoitecer, desistiu de festas e tornou-se muito cautelosa com estranhos. Sem a companhia de seu noivo, Terry tentava não sair de casa nem durante o dia. Uma simples ida às compras lhe causava estados de ansiedade. Ela ligava constantemente para sua mãe e compartilhava seus medos. Ela estava preocupada que as autoridades policiais ainda não conseguiam garantir a segurança nas ruas. Durante este período, as autoridades investigativas do Texas formaram um grupo especial. Especialistas experientes deveriam esclarecer os acontecimentos. Havia suspeitas sobre as atividades de um ou mais perpetradores nesta área. O que mais preocupava Terry era o fato de que ela correspondia à descrição das mulheres afetadas. Atraente, da mesma idade, vivendo nesta região.
O apoio de seu noivo a ajudava a lidar com os medos. A solidão era o que mais a assustava. Assim ela dizia à sua família. Seu namorado até mudou para um trabalho mais perto de casa, embora com viagens de negócios para cidades vizinhas. Durante sua ausência, Terry tentava evitar saídas desnecessárias. Após as aulas, ela voltava direto para casa. Quando havia assuntos urgentes, ela os resolvia no início da manhã e sempre acompanhada. Felizmente, as viagens de negócios de seu noivo eram curtas, 1 ou 2 dias, o que a ajudava a lidar com a situação. Em 13 de fevereiro de 1985, pela manhã, uma chamada perturbadora foi recebida na delegacia local. Um técnico de manutenção do complexo residencial reportou uma situação suspeita em um dos apartamentos. Normalmente, tais casos não causavam preocupação especial, mas desta vez era diferente. Ele conhecia bem Terry e notou algo incomum. Eles tinham marcado um compromisso naquela manhã. Ela precisava de reparos em seu apartamento. Ela era sempre pontual e não cancelaria um compromisso sem aviso prévio. O técnico sabia de suas constantes preocupações e medos. Antes ele os considerava exagerados, mas agora começou a pensar. Talvez ela tivesse motivos para a preocupação. E se seus medos não fossem infundados? Os policiais que chegaram também não conseguiram contato com ela. Tentativas de contatar seus parentes foram infrutíferas. Os vizinhos precisaram ser interrogados. Seus depoimentos apenas aumentaram a preocupação. Os moradores do prédio relataram que também não conseguiam contato com Terry. Além disso, ouviram sons estranhos vindos de seu apartamento, o que os levou a tentar descobrir se estava tudo bem. Mas ninguém respondeu às campainhas e batidas. Considerando todas as circunstâncias e a preocupação dos moradores, a polícia teve que abrir a porta. O que os policiais encontraram no quarto chocou até os profissionais mais experientes. Ficou óbvio que um incidente grave havia ocorrido no apartamento. De acordo com descobertas preliminares, tudo aconteceu durante a noite ou no início da manhã, pouco antes da chamada à polícia. Os peritos criminais começaram imediatamente a examinar a cena do crime. A desordem no apartamento indicava resistência. Nas mãos de Terry foram encontradas marcas características que indicavam autodefesa. Os especialistas constataram o uso de força física e um objeto duro. Segundo a avaliação dos profissionais, um ferimento na cabeça foi a principal causa do desfecho. O exame médico revelou traços de atos ilícitos. Material biológico foi encontrado nas roupas da vítima, mas as tecnologias da época não permitiam uma identificação precisa. Os métodos de análise de DNA estavam apenas começando a se desenvolver. As investigações foram dificultadas pela falta de meios modernos de vigilância e rastreamento. Sistemas de videovigilância e localização ainda não eram amplamente utilizados na época. Os investigadores rapidamente descartaram a versão de apropriação indevida de objetos de valor. Muitos itens caros permaneceram intocados no apartamento, mesmo aqueles que estavam expostos. O criminoso obviamente tinha outros objetivos. A natureza do incidente sugeria motivos pessoais, possivelmente ofensa, ciúme ou desejos de vingança. Mas ao verificar o círculo próximo, algo inesperado foi descoberto. A jovem não tinha inimigos. Terry McAdams era lembrada por todos como uma estudante amigável e sem conflitos. Os familiares estavam perplexos. Não conseguiam imaginar quem poderia querer machucá-la. Durante a investigação da cena do crime em 14 de fevereiro, as autoridades policiais não conseguiram encontrar a principal peça de evidência. Os especialistas suspeitavam que poderia ser um martelo ou objeto metálico similar. Uma descoberta interessante foi uma bituca de cigarro no apartamento que não poderia pertencer a nenhum dos moradores. Os especialistas suspeitavam que havia sido deixada pelo criminoso.
Infelizmente, o nível técnico daquela época não permitia uma análise completa de DNA. As amostras de saliva eram insuficientes. O único indício era a marca do tabaco que o desconhecido usava. Os investigadores examinaram cuidadosamente casos similares neste distrito. Uma possível conexão entre os incidentes era perceptível, embora os detalhes fossem diferentes. Atenção especial foi dada à versão do envolvimento de um criminoso serial. A análise dos materiais de outros casos levou os investigadores à conclusão: provavelmente o criminoso agia espontaneamente e não conhecia aqueles em cujas casas invadia. Para passar despercebido, não usava da entrada principal, mas a porta da varanda. Uma marca clara foi descoberta no batente da janela. Provavelmente o desconhecido escalou por uma árvore que crescia ao lado do prédio. Infelizmente, nenhuma outra evidência substancial pôde ser encontrada. Investigações adicionais eram necessárias. Os investigadores conversaram com os familiares de Terry, especialmente com a mãe e as irmãs, com quem ela era particularmente próxima. O ocorrido foi um verdadeiro choque para elas. A alegre Terry era amada por todos que a conheciam. Tanto mais surpreendente parecia seu estado preocupado ultimamente. Ela parecia sentir o perigo iminente. Tentava sair menos de casa e mostrava uma cautela incomum. Apesar de todas as precauções, os tristes eventos ocorreram diretamente em seu apartamento. Rumores perturbadores se espalharam pela cidade. Os moradores expressaram preocupação sobre o surgimento de um criminoso que poderia invadir qualquer apartamento. Suspeitava-se que ele escolhia mulheres jovens atraentes, as observava e esperava pelo momento oportuno. Os moradores da cidade estavam seriamente preocupados com sua segurança, especialmente as mulheres jovens. Como verdadeiros texanos, decidiram cuidar de sua própria proteção. Nos meses seguintes, as lojas locais de armas registraram um aumento significativo nas vendas. Diante da crescente preocupação pública, a pressão sobre as autoridades policiais aumentou. O xerife do distrito dirigiu-se ao público em um pronunciamento televisivo e pediu a todos que tivessem informações sobre o incidente para contatar a polícia. Após a cobertura do caso de Terry pela mídia, numerosas ligações foram recebidas pela polícia. No entanto, isso não fez avançar significativamente as investigações. A atenção dos investigadores inicialmente se concentrou no noivo de Terry. Contudo, isso parecia mais uma tentativa de encontrar respostas rapidamente. Os investigadores tentaram conectá-lo ao ocorrido para acalmar os cidadãos preocupados. Mas esta versão parecia implausível. Os conhecidos da jovem rejeitavam firmemente a possibilidade de seu envolvimento no incidente. Logo, seu álibi foi confirmado. O jovem estava em viagem de negócios. Terry deveria buscá-lo no aeroporto na hora em que foi encontrada. Os investigadores questionaram os familiares da jovem sobre os eventos do dia anterior. Na manhã de 13 de fevereiro, ela foi para a universidade. Por volta das 4 horas, Terry entrou em seu carro e voltou para casa. Depois de trocar de roupa, saiu novamente de carro para fazer compras. Naquele dia, ela estava sozinha, embora normalmente fosse às compras com amigas. Mas todas tinham seus próprios compromissos. O primeiro ponto de sua rota era o mercado mais próximo. Terry planejava comprar ingredientes para um bolo. Ela queria surpreender seu noivo no Dia dos Namorados. Ele deveria retornar de sua viagem de negócios na manhã seguinte. O jovem chegou algumas horas depois, quando os especialistas já estavam trabalhando na cena do crime. Os funcionários do supermercado confirmaram a visita da jovem. Como confirmação, apresentaram o recibo de Terry. Entre os itens comprados, havia realmente todos os ingredientes necessários para um bolo. Segundo o recibo, a jovem terminou suas compras por volta das 18 horas e 30 minutos. Os investigadores interrogaram todos os visitantes da loja na esperança de encontrar testemunhas que tivessem notado algo incomum. Por exemplo,
alguém que prestava atenção excessiva em Terry. No entanto, as testemunhas descreveram apenas uma compra comum. Terry parecia calma, pagou e foi embora. Nada indicava uma presença indesejada. Depois disso, a jovem voltou para casa, onde aparentemente permaneceu até a manhã. No dia seguinte, ela tinha um compromisso marcado com um eletricista para consertar a fiação defeituosa. Este técnico foi o primeiro a dar o alarme. Por um infeliz acaso, os vizinhos mais próximos estavam ausentes durante toda a noite. Moradores de apartamentos mais distantes ouviram ruídos, mas não lhes deram importância especial, já que logo tudo ficou em silêncio. A natureza do incidente indicava que o criminoso nutria fortes emoções negativas em relação à jovem. Normalmente, o culpado em tais casos é procurado no círculo de conhecidos, mas aqui esta versão não se confirmou. O noivo de Terry estava longe da cidade e ficou chocado com o incidente. Em alguns meses, o casal planejava seu casamento. Notavelmente, o anel de noivado dado pelo noivo, no valor de $5.000, desapareceu. Inicialmente, isso levou os investigadores à ideia de uma apropriação indevida que não saiu conforme o planejado. Uma investigação mais minuciosa da cena do crime mostrou, no entanto, que nada mais estava faltando. Provavelmente o criminoso notou a joia valiosa em um lugar visível e simplesmente a levou. A polícia suspeitava que o criminoso tentaria vender o anel. Cerca de 250 panfletos com uma foto da joia foram distribuídos não apenas nas casas de penhores locais, mas também nas cidades vizinhas de Fort Worth e Dallas. Todas as organizações ligadas ao comércio de joias foram informadas sobre a perda. No entanto, ninguém reportou o aparecimento do anel procurado. Os investigadores examinaram cuidadosamente todas as pistas disponíveis, mas nenhuma levou a resultados significativos. Todos que levantaram suspeitas durante a investigação puderam apresentar um álibi confiável, apoiado por depoimentos de testemunhas ou documentos. Atenção especial foi dada a pessoas com antecedentes criminais que moravam neste distrito. Entre eles havia alguns que estavam em liberdade naquela época. No entanto, todos puderam provar sua inocência no incidente. As investigações foram diminuindo gradualmente. Os familiares de Terry fizeram todos os esforços para dar novo impulso ao caso. Eles regularmente se dirigiam ao público através da mídia, apareciam em programas de televisão e rádio. Eles espalharam numerosos informativos por todo o distrito. Mas todos os esforços foram em vão. Finalmente, o caso Terry McAdams foi para o arquivo de incidentes não resolvidos. A família não desistiu de suas tentativas de descobrir a verdade, mas a polícia simplesmente não tinha os recursos e evidências para avançar. As investigações foram suspensas por 36 anos, até 2021. Na época, foi formada uma equipe especial de investigadores e criminalistas experientes para reexaminar casos antigos com tecnologias modernas. Entre eles estava o caso Terry McAdams. Surgiram novos métodos de exame de DNA que permitiram um novo olhar sobre as evidências preservadas. Traços biológicos do criminoso foram encontrados nos objetos pessoais de Terry e na roupa de cama. Durante a luta, ela deixou partículas de pele do criminoso sob suas unhas. Uma bituca de cigarro também foi retirada do arquivo para análise de possíveis traços de saliva. O exame abrangente ajudou a criar um perfil genético do suspeito. No entanto, a verificação no banco de dados CODES, que contém informações sobre criminosos registrados, não encontrou correspondências. Os familiares de Terry esperavam obter respostas para as perguntas que os atormentavam há décadas. Mas apesar do otimismo inicial, as investigações novamente pararam. Foram necessários mais alguns anos de trabalho contínuo antes que se decidisse aplicar um novo método, a tecnologia da genealogia genética. Para isso,
a ajuda de especialistas do FBI foi solicitada. Em agosto de 2023, a polícia local recorreu a especialistas do FBI em Dallas no caso Terry McAdams. Os investigadores decidiram aplicar um novo método, o exame genético das evidências coletadas para criar uma árvore genealógica da pessoa procurada. Esta abordagem permitiu ir além do banco de dados padrão CODES, que armazenava apenas dados de pessoas com problemas legais. O exame genealógico abriu acesso a um círculo mais amplo de pessoas, incluindo parentes da pessoa procurada, mesmo os mais distantes. O método provou ser particularmente eficaz graças a extensivos bancos de dados onde as pessoas voluntariamente enviavam seus resultados de testes de DNA. No momento do exame, esses bancos de dados haviam crescido tanto que a probabilidade de correspondência era de quase 100%. Os resultados não demoraram a aparecer. Os especialistas do escritório apontaram para a família Sharp, uma família americana típica. Atenção especial foi atraída para um de seus membros, Bernard. Nos anos 80, quando Bernard tinha cerca de 30 anos, ele frequentemente chamava a atenção das autoridades policiais. Na época do incidente com Terry, ele era casado. O interessante era que Bernard não apenas conhecia Terry, eles eram vizinhos. Além disso, durante a investigação original, ele colaborou ativamente com os investigadores e apoiou os familiares de Terry. Naqueles anos, Bernard forneceu um álibi que inicialmente levantou dúvidas entre os investigadores. No entanto, sua esposa confirmou as declarações do marido, o que ajudou a afastar as suspeitas dele. Depois disso, as investigações continuaram em outras direções, sem sucesso. Os eventos de 3 de novembro de 85 mudaram a vida de muitas pessoas para sempre. No final da noite, a delegacia de polícia recebeu uma chamada alarmante de um homem que se identificou como primo da esposa de Bernard. Ele relatou um incidente com uso de arma de fogo e pediu ajuda urgente. Segundo suas informações, havia uma pessoa armada na casa que havia causado danos. Os policiais que chegaram se depararam com as consequências de eventos trágicos. Conforme relatado pela testemunha que chegou, ele havia retornado para casa à noite junto com sua esposa, a amiga dela e a irmã. Na casa, o criminoso já os aguardava. Começou um confronto com sons de tiros. 2 mulheres foram atingidas, o primo foi ferido, mas conseguiu deixar o local e alcançar a casa vizinha. O ferimento não se mostrou grave. A testemunha suspeitava que só permaneceu ileso porque não era o alvo principal. Obviamente, Bernard não esperava encontrar um homem lá. Possivelmente sua presença estava relacionada a uma série de incidentes anteriores. Quando o plano não saiu como previsto, ele começou a agir caoticamente. No local do crime, também encontraram o cunhado de Bernard com ferimentos graves e o próprio Bernard com um ferimento na cabeça. Uma prisão não era mais possível. Em 3 de novembro de 1985, Bernard faleceu. Isso explicava por que, após esses eventos, os casos de perseguição a mulheres jovens na cidade cessaram. O cunhado felizmente se recuperou dos ferimentos sofridos. Após uma longa reabilitação, sua saúde foi completamente restaurada. As razões para o ocorrido permaneceram um mistério para ele. Bernard não deixou explicações para suas ações. Provavelmente sua última decisão foi espontânea. As investigações não encontraram testemunhas para quem ele tivesse falado sobre suas intenções ou seu envolvimento nos incidentes com Terry e outras mulheres jovens. Embora tenha insinuado para alguns amigos próximos que conhecia o culpado pelo incidente com Terry, não mencionou nomes. Se isso foi uma tentativa de ganhar atenção ou algo mais, permaneceu desconhecido. A polícia estava em uma situação difícil. Não tinha amostras de DNA de Bernard para exame. A busca por seu local de descanso final também foi mal sucedida. Nesta situação,
os investigadores tiveram que recorrer a uma solução não convencional. Para provar a conexão de Bernard com o incidente de Terry McAdams, os oficiais tiveram que viajar ao estado vizinho para se encontrar com seu parente distante. Embora o homem não quisesse que seu nome aparecesse nos arquivos do caso, ele concordou em fornecer seu material genético. Graças aos métodos de genealogia forense, foi possível obter as evidências necessárias do envolvimento de Bernard. Quando Bernard não estava mais presente, as autoridades policiais não tinham meios técnicos para comparar os traços genéticos dos locais dos crimes. Isso impediu o estabelecimento oportuno de uma conexão entre os incidentes anteriores. Provavelmente, a razão era que antes dos eventos trágicos com os parentes, o método de Bernard era completamente diferente. Ele não usava equipamento de combate, mas agia de outra forma. Possivelmente, a alta carga de trabalho do departamento com outros casos naquela época impediu o reconhecimento de certos padrões. Como Bernard tirou sua própria vida, suas impressões digitais não entraram no banco de dados policial, o que excluiu a possibilidade de quaisquer correspondências. Até o último dia, ele viveu perto da casa de Terry. Aos 30 anos, ele já havia acumulado uma impressionante ficha criminal. Particularmente perturbador foi o caso com duas jovens mulheres que ele atraiu para sua casa sob um pretexto. Felizmente, as mulheres conseguiram se libertar e ir à polícia. Bernard Sharp foi preso e acusado, mas graças ao trabalho hábil de seu advogado, a sentença de prisão foi surpreendentemente leve. Logo após sua libertação, ele apareceu novamente nos relatórios policiais, o que acabou levando aos eventos trágicos com Terry. Considerando as peculiaridades de suas ações, os investigadores suspeitavam de seu envolvimento em outros incidentes na área. Parecia uma resposta provável à questão da identidade do criminoso que poderia estar ligado a vários casos não resolvidos, os mesmos que tanto perturbavam Terry em vida. O perfil do parente foi enviado ao FBI, embora ele já fosse conhecido nos círculos criminais. No entanto, ainda não há evidências conclusivas de seu envolvimento em outros casos. As investigações continuam, mas para os familiares de Terry, a identificação do criminoso trouxe algum alívio. Embora não verão ele comparecer ao tribunal, a resolução do caso lhes deu um sentimento de encerramento. Após 39 anos, o caso foi finalmente resolvido graças à tecnologia moderna. As irmãs de Terry apareceram na televisão local e deram várias entrevistas, compartilhando seus sentimentos após a resolução do caso, que permaneceu sem solução por quase 4 décadas. Elas admitiram que prefeririam ter visto o triunfo da justiça com seus próprios olhos, mas encontraram conforto no fato de que essa pessoa perigosa havia encerrado suas atividades criminosas por conta própria há muitos anos e não podia mais prejudicar ninguém. Se isso não tivesse acontecido, poderia ter havido muitas outras vítimas nas décadas seguintes. Muitos aspiram à riqueza e ao poder, mas raramente pensam em como usar esses bens corretamente. Às vezes, tais desejos podem levar a consequências inesperadas. A história da família Foster é um exemplo marcante disso. Christopher e Jill Foster se estabeleceram em sua nova casa com sua filha Kirsty 5 anos antes do incidente. Sua propriedade era uma impressionante mansão na zona rural de Shropshire, Grã-Bretanha. No vasto terreno havia um estábulo e um edifício histórico valioso. Havia espaço suficiente tanto para a vida confortável da família quanto para seus amados cavalos e cães. O casal considerava este lugar um verdadeiro paraíso. Os Foster eram uma família muito unida. Sempre permaneciam juntos e aproveitavam o tempo em companhia uns dos outros, onde quer que estivessem. Mas no sábado, 26 de janeiro de 2008, seu idílio foi perturbado. Um incêndio irrompeu na propriedade. Os vizinhos notaram as chamas saindo pelas janelas quebradas e imediatamente ligaram para o número de emergência 999.
Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava queimando com toda a força. O telhado começou a desabar e o edifício histórico praticamente desmoronou diante dos olhos das equipes de resgate. Combater as chamas provou ser excepcionalmente difícil. Parecia que não era uma casa que estava queimando, mas um enorme tanque de combustível. Depois que o fogo foi controlado, as equipes de resgate descobriram montanhas de material de construção queimado. A maior parte da propriedade estava destruída. Ao investigar o local do incêndio, os especialistas procuraram a causa do fogo, mas nos primeiros dias não conseguiram encontrar vestígios ou sinais da presença de pessoas na casa. Os especialistas dos bombeiros concluíram que o incêndio não foi acidental. Dentro do edifício foram descobertos tubos e numerosos rastros de óleo que intensificaram a propagação do fogo. As chamas também atingiram o estábulo e a garagem, onde estavam os carros caros da família. No centro do estábulo, as equipes de resgate encontraram tristes evidências de que os animais de estimação da família, os cavalos e cães de Kirsty, não conseguiram escapar. A disposição sugeria uma certa intencionalidade no acontecimento. Sobre o destino dos moradores da propriedade, Christopher, Jill e Kirsty, nada se sabia. Inicialmente, havia esperança de que eles simplesmente estivessem viajando e não estivessem em casa no momento do incidente. No entanto, a investigação posterior revelou-eis um quadro mais perturbador do ocorrido. Descobriu-se que a família Foster planejava celebrar o feriado bancário naquele fim de semana. No sábado, eles iriam fazer um churrasco na casa dos vizinhos e para domingo tinham convidado seus próprios visitantes, incluindo a mãe de Chris. Como a senhora não pôde vir, o encontro foi adiado. Ela não podia imaginar que essa seria a última conversa telefônica com seu filho. Alguns dias depois, na terça-feira, a mãe de Chris veio à propriedade junto com seu filho mais novo, Andrew. Infelizmente, o motivo de sua visita não era mais uma celebração. As autoridades contataram a mãe e a informaram sobre o incidente repentino na casa. Neste momento, eles estavam coletando todas as informações possíveis, pois não conseguiam determinar o paradeiro dos Foster. Os oficiais explicaram que não conseguiam encontrar nem Christopher, nem Jill, nem seus familiares, e esperavam descobrir para onde a família tinha ido. A mãe de Christopher estava completamente sem saber. Os Foster não tinham sequer planejado viagens ou férias, o que a preocupava muito. Ela suspeitava que a fiação elétrica defeituosa poderia ser a causa. A casa não era mais nova. No entanto, os especialistas tinham uma opinião diferente e presumiam que o incêndio tinha sido deliberadamente iniciado. Naturalmente, este incidente atraiu a intensa atenção da imprensa e da sociedade. Afinal, tratava-se do rico Christopher Foster e da fortuna milionária do conhecido casal. Os rumores se espalharam rapidamente por todo o país. A mídia estava cheia de manchetes sensacionalistas. Os comentários evasivos da polícia e dos bombeiros, que não podiam revelar informações concretas, aumentaram ainda mais a situação. Havia uma enorme quantidade de cinzas para examinar para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. As tentativas de encontrar os Foster em aeroportos e estações ferroviárias foram mal sucedidas. Só quando os escombros foram limpos até o primeiro andar, a imagem do ocorrido começou a se tornar clara. Para investigar o edifício queimado, foi montado um grupo especial de 200 especialistas. Durante o trabalho, um dos peritos descobriu algo incomum entre os materiais de construção queimados, que era diferente do que eles vinham lidando nos 2 dias anteriores. A história começou com Christopher Foster, um empresário bem-sucedido que nos últimos anos enfrentou muitas dificuldades devido a várias acusações. Ele apareceu frequentemente no tribunal e parecia não ter fim. Para seus parentes, no entanto, tudo veio como uma completa surpresa. Eles só souberam dos processos judiciais após o incidente do incêndio em janeiro. As investigações revelaram que Foster estava lutando com sérias dificuldades financeiras que ele não conhecia antes.
Os investigadores estavam convencidos da intencionalidade do incêndio. Diante dos problemas legais e financeiros, tal ação poderia ter servido para desviar a atenção e possivelmente deixar o país. No entanto, as tentativas de encontrar rastros da família permaneceram sem sucesso, o que levantou questões adicionais. Quando os especialistas chegaram pela primeira vez ao local, tiveram que realizar uma investigação minuciosa dos escombros fumegantes, determinar a fonte do incêndio e preservar possíveis evidências. Embora inicialmente não houvesse descobertas significativas, uma investigação mais cuidadosa do local do incêndio levou a descobertas inesperadas. O principal problema para essa investigação era que a maioria das evidências não tinha sobrevivido. Os especialistas só puderam examinar alguns fragmentos preservados. As primeiras descobertas importantes foram feitas na lareira no térreo. Elas se destacavam por sua estrutura incomum entre os materiais de construção queimados. Algumas partes das cinzas pareciam mais porosas. A análise cuidadosa mostrou que estes eram vestígios do incidente com Jill e Christopher. Os especialistas dirigiram sua atenção especial para certos fragmentos. Sua disposição sugeria que algo grave havia acontecido. Levou quase um dia inteiro para juntar todos os elementos como um quebra-cabeça. Nas proximidades foi encontrado um rifle calibre 22, que provavelmente desempenhou um papel fatal nesta história. Isso foi confirmado por uma bala queimada que foi encontrada após várias horas de busca meticulosa. As cinzas foram literalmente peneiradas. Um enigma particular para os investigadores eram os animais de estimação da família Foster: cavalos e cães. Era incompreensível porque os animais foram prejudicados. Este desenvolvimento dos acontecimentos confundiu os investigadores que nunca antes haviam enfrentado incidentes tão misteriosos nesta área tranquila. Suas suspeitas tornavam-se cada vez mais perturbadoras. O primeiro avanço importante veio após a análise das gravações de vigilância da casa. Os dispositivos de armazenamento de dados tinham sobrevivido milagrosamente. Antes do início do incêndio, as câmeras haviam registrado a presença de um homem desconhecido, embora a qualidade da gravação deixasse a desejar, dificultando uma identificação precisa. A figura misteriosa movimentava-se várias vezes entre o estábulo e a casa, carregando uma arma com algum tipo de dispositivo no cano. A gravação mostrava o estranho decidindo o destino dos animais de estimação antes de retornar à mansão. Os eventos subsequentes dentro do edifício permaneceram fora da gravação. A principal tarefa tornou-se identificar esta pessoa, e os investigadores direcionaram todos os esforços para resolver este mistério. Finalmente, o vizinho da família Foster pôde identificar a pessoa na gravação. O funcionário de segurança suspeitou que a pessoa na gravação era o chefe da família, Christopher. Para os investigadores, esta versão parecia incrível, mas todos notaram a surpreendente semelhança da pessoa no vídeo com o milionário. O desconhecido andava várias vezes entre os estábulos e a casa, após o que apareceram os primeiros sinais de fogo. Os especialistas concluíram que se tratava de um incidente trágico na família. No entanto, não estava claro onde Kirsty estava, já que ela não foi encontrada na primeira investigação da casa. Kirsty era cheia de vida e ativa, apaixonada por natação e vela, e se dava extremamente bem com cães e cavalos. Dada a situação, muitos esperavam que ela tivesse conseguido escapar. Infelizmente, a realidade provou ser diferente. O trabalho de busca na casa durou cerca de 9 dias. Kirsty estava em seu quarto de criança. Quando o fogo danificou as vigas do teto, sua cama caiu para baixo. É notável que ela teria tido a oportunidade de deixar a casa, pois estava longe da fonte do incêndio. No entanto, não foram encontrados sinais de tentativa de fuga, indicando circunstâncias tristes antes do início do fogo. A descoberta nas ruínas queimadas foi um novo choque para os parentes da família Foster. Eles amavam muito Kirsty,
e esperavam até o último momento por seu resgate. O estado das evidências encontradas era extremamente ruim, como no caso de Jill. Os especialistas tiveram que trabalhar com especial cuidado e usar escovas especiais para coletar materiais para análise. Neste momento, os investigadores haviam desenvolvido sua própria imagem dos eventos daquela noite de 26 de agosto na casa Asbastan, em Maesbrook. Em sua opinião, Christopher Foster havia cometido atos irreversíveis contra sua família e animais de estimação, depois ateado fogo e decidido não permanecer vivo. Esta versão foi confirmada por muitos fatos, incluindo as gravações das câmeras de vigilância, um dos poucos testemunhos irrefutáveis. No entanto, havia uma contradição séria. Nenhum dos conhecidos de Christopher podia acreditar em seu envolvimento no incidente. Ele era um empresário bem-sucedido, marido atencioso e pai amoroso. Agora era necessário descobrir o que o levou à decisão de destruir tudo ao seu redor, incluindo os animais de estimação e a coleção de carros. Os parentes de Jill e Christopher eram os que mais queriam respostas. Todo o país acompanhava as investigações e o ocorrido chocou a todos. Christopher mantinha relações próximas com todos os parentes, incluindo a família de sua esposa. Os Foster pareciam ser uma família modelo. O pai estava sempre ao lado de Kirsten e até a acompanhava ao rio perto da propriedade, onde ela gostava de pular do balanço. Seu cuidado com a filha e atenção com sua esposa lhe renderam o respeito de seus semelhantes. Por isso, os eventos subsequentes foram um verdadeiro choque para todos que conheciam esta família. Os investigadores conversaram com os parentes e amigos da família Foster. Todos eles descreveram Christopher como uma pessoa atenciosa e bondosa. O choque com o ocorrido foi tão grande que as pessoas, mesmo quando mostradas as gravações de vigilância onde Christopher aparecia com uma arma, não queriam acreditar em seus olhos. Além de sua reputação como pai exemplar, Christopher era conhecido por sua determinação. Esta característica se manifestou nele desde jovem. A família se orgulhava de suas conquistas, e ele sempre permaneceu um apoio confiável para seus parentes. O homem tinha uma paixão especial por fogo, que mais tarde determinou sua carreira profissional. No final dos anos 80, ocorreu um incidente grave em uma plataforma de petróleo. Quando Christopher viu o relatório sobre isso na televisão, ficou profundamente impressionado com os eventos. Após um incidente trágico que afetou mais de 100 pessoas, Chris chegou a uma decisão importante. Ele planejou desenvolver um novo tipo de revestimento protetor para torres de perfuração de petróleo que poderia prevenir tais incidentes no futuro. Este pensamento o ocupou completamente. Após experimentos com várias composições, ele finalmente desenvolveu uma massa vedante especial. Em altas temperaturas, o material não se inflamava, mas formava uma camada protetora com estrutura caracteristicamente crocante. Depois de receber a patente para sua invenção, Chris enfrentou um novo desafio. Ele precisava provar a eficácia para potenciais investidores. Ele arriscou tudo o que tinha e organizou uma grande demonstração. Foster recriou condições semelhantes a um acidente em uma plataforma de petróleo. Com recursos próprios, contratou especialistas para a avaliação e os bombeiros. Sua invenção mostrou resultados impressionantes durante os testes. O passo corajoso compensou. Banqueiros e investidores decidiram apoiar o projeto. O sucesso superou todas as expectativas. Logo, Christopher estava tão bem-sucedido que tinha dificuldade em distribuir os lucros obtidos. Sua empresa ganhava milhões em um dia com a instalação de sistemas de proteção na indústria petrolífera. Com o tempo, poder e riqueza mudaram o caráter do protagonista desta história. Christopher começou a ostentar sua riqueza de forma demonstrativa, chamando-se de multimilionário e gastando somas impressionantes para atrair atenção.
A família Foster era conhecida por suas festas luxuosas, que às vezes custavam mais de 20.000 libras esterlinas. Gradualmente, a situação ficou mais tensa. Jill começou a duvidar da fidelidade de seu marido. Os conhecidos de Chris alegavam que ele teve relacionamentos com pelo menos 8 mulheres durante seu casamento. Jill, uma dona de casa simples e crédula, não percebia essas histórias. Christopher escondia facilmente suas aventuras de sua esposa, aproveitando-se de sua ingenuidade. 5 anos antes do momento fatídico, Chris adquiriu uma mansão em Asbastan por 1,5 milhão de libras. Ele investiu somas consideráveis na renovação. Frequentemente se gabava de que pagava tudo em dinheiro e não tinha dívidas. A localização não foi escolhida por acaso. Era isolada de olhares curiosos, considerada segura e parecia ideal para a vida familiar. Foi exatamente aqui que o protagonista desenvolveu uma nova paixão. A caça e a pesca tornaram-se sua verdadeira paixão. Ao lado da casa, estendiam-se grandes áreas florestais, onde Chris podia caçar fazões à vontade. Seu entusiasmo pela arma levou a frequentes excursões à floresta, até 4 vezes por semana, às vezes mais. Ele particularmente gostava do tiro ao prato. Com o tempo, ele adquiriu várias armas de fogo. Uma delas foi posteriormente encontrada nas cinzas. Esta paixão de Christopher gradualmente se transformou em uma verdadeira obsessão. Ele comprava rifles e pistolas caros e os colocava em cada quarto espaçoso da mansão. Gradualmente, seu comportamento tornou-se cada vez mais preocupante. Christopher frequentemente mostrava irritabilidade e nervosismo. Um dia, quando pombos voaram para seu celeiro, ele tentou por muito tempo expulsá-los. Quando os pássaros não deixaram o local, ele usou o rifle. Ninguém suspeitava, no entanto, que tal comportamento poderia levar a consequências mais sérias. Em um fim de semana de agosto de 2008, ocorreu uma tragédia na casa. Segundo os investigadores, Chris usou a arma contra seus familiares e animais de estimação e depois contra si mesmo. Para reconstruir o curso dos eventos, os especialistas tiveram que literalmente reunir cada detalhe do ocorrido. Os investigadores precisaram de mais de 2 meses para reconstruir os eventos daquela noite de 26 de agosto. Na noite anterior, a família Foster passou tempo com os vizinhos. Eles fizeram churrasco, se divertiram atirando em pratos e tiveram um momento agradável. Ninguém notou nada em comum. Chris estava de ótimo humor e brincou a noite toda. Os Foster deixaram os vizinhos por volta das 20h30 e chegaram em casa às 20h44. Jill entrou na casa, seu marido estacionou o carro na garagem e Kirsty soltou os cães. Depois de algum tempo, ela subiu e ligou seu computador para conversar com amigos da escola. Por volta das 23h30, Christopher foi até ela e pediu que se preparasse para dormir. Quando ela se recusou, ele desligou a internet. Kirsty enviou uma mensagem aos amigos reclamando do humor de seu pai. Esta foi sua última mensagem. O que aconteceu depois permaneceu um mistério. Os investigadores só puderam reconstruir parte dos eventos daquela noite, mas muitos detalhes permaneceram obscuros. Os especialistas tiveram que trabalhar com evidências extremamente escassas. Durante a investigação, os especialistas examinaram cerca de 4 toneladas de material queimado em busca de evidências. Mesmo após meses de peneiramento cuidadoso das cinzas através de uma peneira especial, nenhuma evidência convincente pôde ser encontrada sobre o que aconteceu com Kirsty e Christopher. Quando os investigadores quase perderam a esperança de reconstruir o curso exato do incidente, gravações sobreviventes das câmeras de vigilância internas da casa chegaram às suas mãos. Nas gravações pode-se ver ele se movendo pela casa com uma arma. Primeiro, ele foi ao quarto onde sua esposa estava, depois ao quarto de Kirsty.
As câmeras registraram que às 3h10 da manhã, ele pegou um rifle com um dispositivo especial e foi até o canil e o estábulo. Após 11 minutos, Christopher foi até os animais de estimação. Ele colocou os cães em gaiolas para que não pudessem fugir. Depois, ele os levou para onde os cavalos estavam. Após tudo isso, um incêndio começou nos estábulos. O perpetrador colocou uma van na frente do portão e inutilizou suas rodas, presumivelmente para impedir que os vizinhos viessem ajudar os animais. Descobriu-se que nem todos os animais foram prejudicados pelas ações iniciais. Alguns foram presos pelo fogo. Os moradores das casas vizinhas ouviram barulhos altos por 15 minutos, mas presumiram que fossem caçadores ao longe. Só por volta das 4h da manhã, eles deram o alarme, quando notaram um brilho intenso de fogo na janela e chamaram os serviços de emergência. Depois de atear fogo à garagem e aos estábulos, Christopher foi para a casa. Ele usou sua experiência como bombeiro para propósitos opostos, para destruir tudo. Para isso, ele instalou mangueiras na casa e bombeou cerca de 200 litros de óleo do porão, onde fluidos técnicos eram armazenados. Nos estábulos, óleo também foi usado, mas em quantidades menores. Devido à falta de combustível, os danos não foram tão significativos. Muitos animais permaneceram ilesos, o que ajudou os investigadores a reconstruir o curso dos eventos. Após o incêndio do edifício utilitário com os animais de estimação, Christopher correu para a sala de estar no térreo onde derramou óleo e ateou fogo. Então, subiu para o quarto. No quarto do casal, ocorreu um incidente com uma arma de fogo. No entanto, devido à forte fumaça, outra causa não pode ser descartada. Quando Christopher subiu para o primeiro andar, ele bloqueou sua própria rota de fuga. O motivo de seu ato permaneceu obscuro. Um dos vizinhos ajudou os investigadores a entender as possíveis razões. Ele notou peculiaridades no comportamento recente de Christopher. Ele mal saía de casa, só cuidava das tarefas domésticas e não parecia estar conduzindo nenhum negócio. Descobriu-se que uma semana antes do incidente, uma carta foi empurrada através do portão da casa em Asbatan. Desta forma, os oficiais de justiça informaram Christopher sobre o confisco da propriedade. Sua esposa Jill não sabia de nada e nem suspeitava dos sérios problemas financeiros de seu marido. Apesar de sua riqueza, ela não se preocupava com questões financeiras e não tinha tendência a grandes gastos. Caso contrário, ela teria notado que as dificuldades começaram já em 2004. Todos se lembravam de como ele estava orgulhoso por ter comprado a casa à vista, sem dívidas. Ele tinha uma sólida reserva financeira. Chris era considerado um multimilionário, mas surgiu a questão: para onde todos os recursos poderiam ter desaparecido em tão pouco tempo? A resposta a esta pergunta era conhecida pelo contador de Chris Foster. Em 2005, a empresa entrou em crise. O homem devia grandes somas tanto aos fabricantes de vedantes quanto a seus funcionários. Mais tarde, ele conseguiu encontrar um fornecedor que oferecia condições mais favoráveis para a produção de vedantes. Isso poderia ter melhorado a situação, mas a crise financeira global levou a uma forte queda nas vendas. Os armazéns estavam cheios de mercadorias não vendidas, e todos os fundos ganhos já haviam sido gastos em aquisições caras. A situação foi agravada pelo crescente descontentamento dos funcionários, que não recebiam seus salários pontualmente. O contador da empresa também apontou irregularidades sérias na gestão do negócio. Embora Chris tenha se provado um inventor talentoso e desenvolvido um produto procurado, suas habilidades em gestão empresarial não eram suficientes. Durante esse período difícil, ele continuou mantendo um estilo de vida luxuoso, embora a maior parte da receita fosse usada para pagar as dívidas crescentes. Na tentativa de se manter à tona, ele começou ativamente a tomar empréstimos em vários bancos, pegando emprestados centenas de milhares de libras esterlinas mensalmente.
a situação financeira piorava visivelmente. Os juros dos empréstimos aumentavam e ele não conseguia pagá-los. Até 8 de fevereiro de 2008, sua dívida excedia 300 mil libras. Mas o golpe mais duro veio em setembro de 2007, quando ele perdeu sua empresa após perder uma disputa judicial com um fornecedor. Além disso, agora ele devia mais 1 milhão de libras. Ninguém sabia que ele estava desempregado há mais de um ano. Apesar do colapso total, ele continuou interpretando o papel de multimilionário bem-sucedido, naturalmente às custas de novas dívidas. Até 22 de novembro de 2007, sua conta no banco suíço estava vazia e a dívida total havia crescido para 4 milhões. Mesmo assim, ele escondeu a verdade de todos. Chris entendeu. Mesmo se vendesse tudo, não conseguiria pagar os credores. Às vezes, seus verdadeiros sentimentos vinham à tona. Em novembro, por exemplo, durante uma conversa com seu irmão, ele deixou escapar a frase que não era bom o suficiente, mas não elaborou mais. Esta foi a última mensagem de Christopher antes do incidente. O irmão não deu importância a essas palavras e pensou que Chris estava apenas de mau humor ou tinha bebido demais. Após a revelação de todas as circunstâncias, permaneceu obscuro porque não apenas ele mesmo, mas toda a família, os animais de estimação e a fortuna de milhões tinham que ser afetados. Como se descobriu mais tarde, Christopher havia compartilhado seus problemas com parceiros de negócios. Ele não entrou em detalhes, mas suas declarações eram perturbadoras e sombrias. Na verdade, houve tentativas de lidar com a situação. 5 meses antes do fim de semana fatídico, o médico prescreveu antidepressivos para Christopher, que melhoraram levemente sua condição. No entanto, na sexta-feira antes do incidente, ele visitou sites relacionados à despedida da vida. No final de agosto de 2008, ocorreu a tragédia na propriedade. Algumas horas após o incêndio, os oficiais de justiça chegaram para fazer o inventário, sem saber que não havia mais nada para inventariar. As investigações revelaram que Christopher e Jill não estavam na lareira. Eles chegaram lá depois que a cama queimada do primeiro andar caiu através do piso queimado. Um detalhe notável. Antes da decisão final, Chris deitou-se ao lado de sua esposa e a abraçou. Aparentemente, ele sentiu afeição por seus familiares até o último momento e queria estar com eles. Os especialistas identificaram características comportamentais típicas dos chamados destruidores de família. Pessoas que, ao decidir deixar a vida, levam consigo tudo o que lhes é importante. Infelizmente, devido aos graves danos, os peritos não puderam determinar a sequência exata dos eventos naquela noite. Se Christopher usou a arma contra si mesmo ou simplesmente permaneceu na casa em chamas com sua esposa. Estas questões permaneceram sem resposta. 4 meses após o incidente, o funeral da família Foster foi realizado ao lado da igreja da aldeia. Os parentes de Jill insistiram em um enterro separado para Christopher, enquanto mãe e filha foram sepultadas juntas. Os parentes mais próximos de Jill não puderam perdoar Christopher por seus atos. Além disso, ele tirou de todas as pessoas a possibilidade de receber compensação, que haviam sofrido com suas manipulações financeiras, e eram dezenas. Os parentes de Chris acreditavam que ele não suportou a pressão das circunstâncias. O sucesso subiu à sua cabeça. Ele gastou demais e se considerava invulnerável. Depois de criar um mundo de luxo e prosperidade, ele não pôde lidar com seu colapso. Christopher não conseguiu lidar com a percepção de que ele mesmo era a razão do colapso. Infelizmente, o preço de seu colapso foi desproporcionalmente alto. A história que será contada aqui mostra como a preocupação sincera com um estranho pode ter consequências inesperadas. Ninguém poderia imaginar que sua gentileza com um transeunte casual levaria ao desaparecimento de uma estudante. A história de Stephanie Hugberg, de 15 anos,
aconteceu no verão de 2002 na ensolarada ilha de Mallorca. Ela cresceu na cidade alemã de Lüdenscheid junto com seu irmão mais velho. Após o divórcio, sua mãe Sílvia decidiu começar um novo capítulo na vida e organizou uma mudança de verão para as Baleares. Ela escolheu a região de El Arenal, em Maiorca, esperando que o clima quente e o ar do mar ajudassem todos a se distraírem das mudanças recentes. Nessa época, um novo parceiro havia aparecido na vida de Sílvia, Peter, que concordou em vir junto com seu filho. Sílvia foi a primeira a viajar para a ilha, deixando os jovens aos cuidados dos avós na Alemanha. Ela precisava preparar tudo para uma vida familiar confortável até o final do ano letivo. A mulher enérgica se adaptou rapidamente ao novo local e até encontrou um emprego como gerente em um prestigioso hotel 5 estrelas. Stephanie e seu irmão esperavam ansiosamente pelas férias e faziam suas malas. No primeiro dia das férias de verão, eles estavam em Maiorca, onde Sílvia pretendia passar todo o verão até setembro. A família se mudou para um apartamento de 2 andares. Para Stephanie, essa mudança abriu um novo mundo de possibilidades. Especialmente a vida noturna da ilha a atraía, o que era completamente natural para uma pessoa de sua idade. Ela rapidamente se integrou à cena juvenil local, passava tempo em bares e clubes com novos amigos e às vezes ficava vários dias sem voltar para casa. Esse comportamento da filha causava grande preocupação em Sílvia. Cada retorno tardio de Stephanie terminava em conversas tensas. Peter reagia particularmente de forma aguda, tendo que constantemente acalmar a preocupada Sílvia, em vez de descansar. Ele tentava colocar a jovem no caminho certo e se esforçava para criar uma atmosfera agradável para todos. Stephanie se encontrava em uma situação difícil, dividida entre o desejo de obedecer à sua mãe e o anseio de desfrutar da vida despreocupada da ilha com pessoas de sua idade. A família começou a se preocupar. Stephanie entendia que estava perturbando seus familiares com seu comportamento, mas não conseguia se controlar. Embora sempre tivesse tido uma inclinação para a aventura, os argumentos maternos de Sílvia ainda encontravam ressonância. No entanto, isso temporariamente prejudicou seu relacionamento. Por alguns dias, Stephanie ficou emburrada com seus parentes, mas no fundo ela entendia. Eles só estavam preocupados com seu bem-estar. Seus interesses realmente davam motivo para a preocupação. Após alguns dias, as emoções se acalmaram e a atmosfera familiar começou a se aquecer. Naturalmente, a estudante ainda queria encontrar suas amigas. Sílvia suspeitava da extensão do entusiasmo de sua filha por festas. Mas Stephanie tinha uma boa razão. As férias estavam chegando ao fim. Logo, ela voltaria para a Alemanha e mergulharia novamente nos estudos. Depois da escola, ela sonhava em se tornar veterinária. Por isso, pediu para passar mais tempo com amigos agora, prometendo em troca ser mais sensata e retornar no horário combinado, seguindo as regras maternas. Após várias conversas, a mulher foi convencida pelos argumentos de sua filha. Em 31 de julho de 2002, Stephanie pediu novamente para encontrar os amigos. A menção aos estudos iminentes convenceu rapidamente a mãe. Além disso, a jovem havia se comportado de maneira bastante responsável nos últimos dias. Finalmente, foi permitido que ela fosse festejar, com a promessa de retornar antes da meia-noite. Os familiares não a esperaram e foram dormir, esperando que após as recentes divergências ela mantivesse sua palavra como vinha fazendo ultimamente. De manhã cedo, Sílvia, ao sair do quarto, notou a bolsa de Stephanie no chão do corredor. Ela presumiu que sua filha lhe havia voltado tarde e, em um estado animado, simplesmente jogado suas coisas e ido dormir. Sílvia foi ao quarto de sua filha para levar a bolsa e verificá-la. No entanto, encontrou uma cama vazia. Descobriu-se que Peter havia acordado antes da mãe, mas ele também não havia visto sua irmã.
Sylvia acordou seu filho, que também não sabia onde Stephanie estava. A família ficou inquieta, embora a situação não fosse incomum. Antes das recentes divergências com a mãe sobre festas e atrasos, Stephanie frequentemente ficava na casa de amigos. Após uma festa, ela podia não aparecer em casa por alguns dias. A mãe suspeitou que sua filha havia voltado aos velhos hábitos e se preparou para uma conversa séria quando ela retornasse. Sylvia não se preocupou muito, pois conhecia o caráter de Stephanie. Mas a cada dia de ausência de sua filha, a preocupação crescia. Após uma semana de busca independente, a mulher recorreu à polícia. Durante esse tempo, ela havia ligado para todos os amigos conhecidos de sua filha, visitado alguns pessoalmente e conversado com os jovens e seus pais. Mas ninguém podia dizer onde Stephanie estava. Ninguém a via há muito tempo. No início de agosto, Sylvia relatou à polícia local o desaparecimento de sua filha, que não aparecia em casa há uma semana. Considerando o tempo decorrido, os investigadores começaram imediatamente a busca. Primeiro, os investigadores começaram a falar com o círculo mais próximo de Stephanie. Eles entrevistaram todos, de amigos e parentes até funcionários dos clubes e bares onde ela costumava passar tempo com seu grupo. Até turistas e garçons foram interrogados. Mas não havia informações sobre o paradeiro da jovem. Um obstáculo sério era que já havia se passado uma semana. Durante esse tempo, muita coisa havia acontecido na vida dos entrevistados. As festas se alternavam todas as noites, e os detalhes podiam ter desaparecido da memória. Para refrescar as memórias dos moradores locais e obter novas pistas, os policiais, junto com os parentes de Stephanie, penduraram panfletos com sua foto pela cidade. Houve algumas pistas, mas não levaram a nenhum resultado. As autoridades espanholas estabeleceram sua primeira versão que lhes parecia lógica. Suspeitava-se que Stephanie, em estado de ânimo elevado após a festa, tinha ido à praia e adormecido lá. Considerando o tempo decorrido e a ausência de quaisquer rastros, as esperanças de encontrar a jovem bem começaram a diminuir. Durante todo esse tempo, ela não havia tentado contatar sua família, não havia usado cartões bancários, nem telefone, e nem mesmo redes sociais. A versão de um sequestro foi descartada. Ninguém havia entrado em contato com a família por resgate. A Polícia Marítima e a aviação foram envolvidas na busca. Helicópteros examinaram a costa e as águas. Os familiares não perdiam a esperança de rever Stephanie. Surgiu o pensamento de que ela estava passando tempo com novos conhecidos, embora todos entendessem. As chances de um desfecho tão feliz eram mínimas. A situação permaneceu inalterada até que a mãe da jovem começou suas próprias investigações. A escolha das direções era limitada, e a mulher decidiu examinar minuciosamente o quarto de sua filha. A polícia já havia vasculhado o quarto em busca de pistas, mas sem sucesso. Sylvia acreditava conhecer sua filha melhor que os outros, e ela estava certa. Nos diários, encontrou-se uma anotação sobre um encontro com um jovem chamado Marcos. O jovem era de Düsseldorf e, como Stephanie, estava passando o verão em Mallorca. Descobriu-se que eles haviam se conhecido em uma festa na praia em Playa de Palma. Essa informação foi confirmada por várias amigas da desaparecida. Durante a busca adicional no quarto de sua filha de 15 anos, Sylvia encontrou uma câmera fotográfica com filme não utilizado. Nela havia fotos tiradas pouco antes do desaparecimento. A mulher decidiu revelá-las. Durante esse tempo, os investigadores continuavam sua busca ativa. Eles conseguiram encontrar 2 irmãs que estavam com Stephanie naquela noite. As jovens contaram que passaram toda a noite indo de bar em bar. As 3 passavam seu tempo em Maiorca desde o início da temporada de verão. As amigas passavam os dias de verão juntas, tomavam sol na praia e à noite iam a discotecas e cafés locais.
Naquela noite memorável, elas também estavam em 3 na praia. Depois foram ao bar El Arenal, onde o pai das irmãs trabalhava. Os investigadores finalmente receberam informações importantes para a investigação. De acordo com a cronologia reconstruída, as jovens chegaram ao clube por volta das 9 horas da noite. Desde os primeiros minutos, a atenção de Stephanie estava focada no jovem DJ. Stephanie mostrou interesse óbvio pelo músico e saiu temporariamente da festa com ele, mas logo voltou para suas amigas. Por volta da meia-noite, as irmãs foram para casa, mas Stephanie decidiu ficar até o final do evento. Ela queria ouvir mais música do DJ. Provas importantes foram as fotos da câmera de Stephanie, que Sylvia entregou às autoridades policiais. Em uma das fotos, a jovem aparecia ao lado de um rapaz. Os funcionários do clube ajudaram a estabelecer sua identidade. Essa pessoa era o DJ Marcos, de 19 anos, que, como se descobriu, conhecia bem Stephanie. Os investigadores foram até ele para uma conversa. Marcos recebeu os policiais com notável inquietação e relutantemente os convidou para seu apartamento. Durante a conversa, ele admitiu que realmente havia passado a noite com Stephanie. Por volta da 1 da manhã, quando seu turno na mesa de som terminou, eles deixaram o clube juntos. Inicialmente, o músico alegou que a jovem ficou em sua casa por cerca de 1 hora e depois saiu, mas suas palavras despertaram dúvidas. Na casa foram encontradas a bolsa e as roupas de Stephanie, que correspondiam ao seu traje no clube. Manchas estranhas de cor bordô no vestido chamaram especial atenção. Marcos imediatamente se tornou a pessoa principal do caso, mas continuou insistindo em sua versão. Segundo sua explicação, Stephanie havia acidentalmente manchado seu vestido com uma bebida alcoólica vermelha e se trocado usando roupas de uma amiga. Essa história soava improvável, mas eram necessárias provas mais substanciais para uma acusação. As roupas foram enviadas para análise. O paradeiro de Stephanie continuava um mistério, e os investigadores continuaram seu trabalho, mantendo um olho especialmente atento no DJ. 1 mês e meio após o desaparecimento, em 20 de setembro de 2002, a polícia recebeu uma importante comunicação de um morador local. Ele relatou ter encontrado algo suspeito na área de uma fazenda abandonada na região de El Arenal. Os investigadores que chegaram examinaram o edifício vazio, onde atividades estranhas haviam sido notadas recentemente. Dentro, os agentes da lei fizeram uma descoberta triste. No local havia uma pessoa em pijama, roupa íntima e meias. O estado não permitia identificação visual. Surgiu a suspeita de uma conexão com o caso do desaparecimento de Stephanie. Para confirmação, foi realizada uma análise de DNA, comparando os resultados com amostras da mãe de Stephanie. A perícia confirmou. Era Stephanie da Alemanha. Os investigadores precisavam esclarecer as verdadeiras circunstâncias do incidente. A versão sobre o envolvimento do DJ não se confirmou. Embora alguns objetos tenham sido encontrados em seu apartamento, não havia sinais de incidente lá. A mancha na roupa realmente provou ser apenas bebida alcoólica. A história de Marcos sobre a troca de roupa foi confirmada pelos depoimentos das amigas. Ele estava dizendo a verdade. Mas isso só tornou a busca por respostas mais complicada. Nessa altura, a família de Stephanie já havia retornado à Alemanha. O irmão retomou seus estudos, Sylvia começou a trabalhar. Os oficiais decidiram investigar mais detalhadamente o círculo próximo de Stephanie. Havia razões para acreditar que ela tinha voltado para casa naquela noite. Afinal, sua câmera e bolsa apareceram lá. Atenção especial foi dada a Peter, o parceiro da mãe, que morava com a família de Stephanie. Era sabido que o comportamento de Stephanie perturbava o homem. O estilo de vida livre de Stephanie preocupava sua mãe, por isso ele frequentemente expressava descontentamento quando ela ficava fora até tarde ou ia para festas sem avisar.
Peter foi chamado para uma conversa na delegacia alemã. Desde os primeiros minutos, ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Stephanie. No entanto, foi justamente a conversa com ele que ajudou a fazer a investigação avançar. Após algum tempo, o homem compartilhou informações importantes. Descobriu-se que a família, durante suas férias em Maiorca, tinha um vizinho no apartamento, Thorsten, um alemão de 40 anos. A mãe o havia conhecido pouco antes da chegada das crianças. Ela concordou em hospedá-lo informalmente no apartamento para reduzir os custos do aluguel. Exatamente por isso ele foi inicialmente omitido. Violava as condições de aluguel do imóvel. Peter temia problemas legais, mas enfatizou que o inquilino dava-se impressão de ser uma pessoa decente e equilibrada, de quem não se esperavam inconvenientes. Os investigadores espanhóis se interessaram pelo novo envolvido. Naquela época, ele vivia na cidade alemã de Wuppertal, e seu passado dava motivo para séria preocupação. Ele tinha antecedentes criminais por pequenos delitos e crimes de natureza pessoal. Mas o mais preocupante era que, pouco antes de conhecer a família, ele havia fugido de uma instituição penal e estava sendo procurado. Os oficiais o consideravam extremamente imprevisível. As autoridades policiais da Espanha e da Alemanha uniram suas forças depois que Thorsten deixou Maiorca. Como suspeitado, ele não foi encontrado em sua residência na Alemanha. A busca começou com um interrogatório de moradores e vizinhos. Logo, um mecânico de 50 anos contatou a polícia. Ele relatou que Thorsten havia trazido uma van Volkswagen branca para ele em fevereiro de 2003. O cliente encomendou uma modificação incomum: a instalação de sinais luminosos adicionais sobre a cabine do motorista, uma pintura chamativa na carroceria e um escurecimento particularmente denso nas janelas que tornava o interior completamente opaco de fora. No interior, Thorsten pediu para desmontar os assentos e instalar um espaço espaçoso para dormir. O mecânico notou alguns detalhes. Primeiro, encontrou documentos mostrando que a van era alugada. Parecia estranho investir recursos substanciais na modificação de um veículo alugado. Segundo, havia no interior uma bolsa suspeita com vários objetos de finalidade duvidosa. No entanto, o mestre não deu importância especial a isso na época e realizou o serviço. Ele não havia encontrado Thorsten novamente até ver sua foto nas notícias. Foi então que o mecânico reconheceu o significado sinistro daquele serviço. As modificações no veículo e o conteúdo da bolsa indicavam intenções perturbadoras do cliente. A van alugada foi encontrada na cidade vizinha. Os investigadores localizaram Thorsten e o prenderam. Durante a prisão, ele negou seu envolvimento nos incidentes, respondendo evasivamente a perguntas sobre o conteúdo da bolsa, o veículo e sua estadia no apartamento em Maiorca. No veículo modificado, encontraram a mesma bolsa com objetos suspeitos. Thorsten não conseguiu explicar claramente sua finalidade. Lá encontraram os objetos descritos pelo mecânico: vários dispositivos de restrição, preparações médicas, objetos pessoais e materiais fotográficos relacionados a várias jovens mulheres. No veículo também foram encontradas preparações químicas com rótulos espanhóis e uma réplica de equipamento que provavelmente era usada para intimidação. Durante a investigação, veio à tona um detalhe importante. Pouco antes do desaparecimento de Stephanie, Thorsten havia comprado clorofórmio em uma farmácia. O farmacêutico identificou o comprador com certeza. Paralelamente, a polícia descobriu que a van associada ao incidente havia sido reportada como roubada. Isso fortaleceu as suspeitas contra Thorsten. Após a conclusão de todos os exames necessários, descobriu-se que foram encontrados traços de clorofórmio no organismo de Stephanie. A promotoria considerou isso uma prova decisiva que ligava Thorsten diretamente ao incidente. Os investigadores suspeitavam que ele havia usado uma réplica para convencer a jovem a sair de casa.
Depois, provavelmente usou clorofórmio, um forte sedativo frequentemente usado por criminosos para sedação. Essa substância permanece no organismo por algum tempo após a inalação. Segundo o laudo, Stephanie perdeu a consciência devido a uma overdose de clorofórmio. Durante a busca no veículo, além de uma bolsa com objetos suspeitos, foi encontrada outra bolsa com documentos e objetos pessoais. Os investigadores encontraram a proprietária, uma jovem de 18 anos que felizmente escapou de um destino terrível. Ela relatou um encontro casual com Thorsten no estacionamento. Ela apenas tinha cumprimentado o estranho e continuado andando, mas depois acordou em uma van desconhecida. De acordo com seu depoimento, ela também foi exposta ao clorofórmio, mas a dose não foi crítica. A jovem informou que não sofreu ferimentos graves. Ela teve a sorte de fugir logo após acordar quando Thorsten não estava no veículo. Ela escapou pela porta traseira destrancada do veículo e desapareceu. Com base nesses depoimentos, acusações adicionais foram feitas contra Thorsten. Ele permaneceu em prisão preventiva, aguardando o julgamento. Em uma fazenda abandonada, os investigadores descobriram o paradeiro da desaparecida Stephanie. Médicos legistas e peritos criminais examinaram a cena do crime e descobriram algo inesperado. Alguém havia permanecido aqui mais de um mês após o desaparecimento da jovem. Cães especialmente treinados confirmaram. Era Thorsten. Apesar das evidências claras, o suspeito negou seu envolvimento. Para obter uma confissão, um dos investigadores realizou uma operação astuta. Ele foi infiltrado na cela de Thorsten disfarçado de prisioneiro. Ele rapidamente ganhou a confiança do suspeito. O plano funcionou. Thorsten ficou falante e tudo foi gravado. Ele admitiu sua conexão com o desaparecimento de Stephanie, mas insistiu que foi uma coincidência de circunstâncias. Segundo sua história, tudo aconteceu após o retorno da jovem de uma festa. Ele já vinha observando a vizinha há muito tempo e esperando por um momento oportuno. Naquela noite, em sua opinião, surgiu uma oportunidade adequada. Stephanie estava de bom humor após a festa, e seus familiares já estavam dormindo. Aproveitando a situação, ele decidiu agir. No entanto, quando Thorsten começou a dar-lhe atenção, ela o rejeitou. Surgiu um conflito. Omitindo os detalhes, ele alegou que Stephanie foi a primeira a ficar agressiva. Supostamente, ele apenas a empurrou, sem medir sua força. Segundo a versão de Thorsten, ela perdeu a consciência após a queda. Curiosamente, ele não mencionou o clorofórmio encontrado em seu organismo. Com medo das consequências, ele levou Stephanie para a fazenda abandonada. Ele permaneceu lá por várias semanas com medo de ser descoberto, até decidir fugir para a Alemanha. Sua história levantou dúvidas. Os médicos não encontraram nenhuma das lesões que ele mencionou. Surpreendentemente, os familiares de Stephanie não suspeitaram imediatamente quando o vizinho desapareceu ao mesmo tempo que a jovem. Em agosto de 2006, 4 anos após o incidente, a promotoria apresentou acusações formais contra Thorsten. Ele enfrentava até 10 anos de prisão e a acusação insistia na pena máxima. A defesa contestou a legalidade da confissão obtida e alegou que foi conseguida através de manipulação. Além disso, o advogado apresentou uma versão inesperada de que os traços de clorofórmio no organismo de Stephanie surgiram acidentalmente após o incidente. Apesar da óbvia improbabilidade desta teoria, os investigadores tiveram que verificá-la minuciosamente. Investigações adicionais permitiram excluir completamente a versão do acidente. Os peritos criminais determinaram que a concentração de clorofórmio era significativamente maior do que seria possível em um contato acidental. Em sua opinião, o perpetrador usou deliberadamente a substância para impedir que Stephanie entrasse em contato com a polícia.
A acusação insistiu que a confissão de Thorsten foi obtida legalmente e constituía base suficiente para a denúncia. A avaliação psiquiátrica revelou que o acusado tinha um transtorno de personalidade antissocial e traços narcisistas fortemente pronunciados. A defesa pediu clemência, citando a infância difícil do acusado. Seus pais se separaram praticamente logo após seu nascimento. Os anos de infância transcorreram em um ambiente desfavorável, onde padrastos agressivos se alternavam. Por fim, até mesmo a mãe o abandonou. Seguiu-se uma série de famílias adotivas, mudanças constantes e transferências escolares. Tudo isso o impediu de estabelecer relacionamentos estáveis com qualquer pessoa. Thorsten não tinha pessoas próximas, nem amigos. A mãe biológica aparecia apenas esporadicamente em sua vida, apenas para desaparecer novamente. O advogado alegou que tal infância afetou fortemente a psique de Thorsten desde os primeiros anos. Ele nunca experimentou o que significava cuidado sincero e amor paterno, o que acabou levando ao desenvolvimento de uma personalidade antissocial. Em novas comunidades, ele sempre permanecia um outsider. Na escola havia problemas constantes com os colegas. Ele era frequentemente provocado, o que inevitavelmente levava a conflitos. Após as primeiras audiências, o tribunal fixou uma pena de 10 anos de prisão para Thorsten, então com 44 anos, a pena máxima possível. No entanto, a defesa não concordou com a sentença, e o advogado conseguiu obter uma revisão do caso. No novo julgamento, o juiz excluiu das provas a confissão ilegalmente obtida do acusado. No entanto, a sentença final foi ainda mais severa: 11 anos de privação de liberdade. O júri o considerou culpado de ações deliberadas que levaram a consequências trágicas para a jovem. Um ano adicional foi imposto pela tentativa de destruição de provas. A promotoria apresentou evidências convincentes de que o perpetrador emboscou a jovem em seu próprio apartamento. Ela chegou em casa e até conseguiu vestir seu pijama enquanto se preparava para dormir. Os eventos subsequentes levaram a consequências irreversíveis. Depois disso, o perpetrador levou a jovem para uma fazenda próxima, onde permaneceu perto dela por mais de um mês, com medo de ser descoberto. Durante todo esse tempo, ele participou ativamente das buscas, juntando-se praticamente a todas as equipes de busca e apoiando a família da desaparecida. Obviamente, ele estava tentando desviar as suspeitas de si mesmo. Até sua prisão, os familiares da jovem nem suspeitavam que haviam acolhido uma pessoa que havia fugido da prisão em outro país. No passado, ele foi acusado de uma série de apropriações indevidas e de um incidente com outra jovem no qual clorofórmio foi usado. Na prisão, Thorsten demonstrou comportamento exemplar, até ajudando o capelão da prisão. Pelo incidente anterior, ele recebeu uma sentença suspensa. Após cumprir os 11 anos de prisão, ele foi libertado. A família de Stephanie defendeu uma pena mais severa e ficou desapontada com a brandura da sentença. Essa opinião também era compartilhada pelos policiais espanhóis e alemães envolvidos na investigação conjunta. Eles consideravam Thorsten uma pessoa extremamente perigosa, e o incidente com Stephanie, bem como os casos com outras jovens mulheres, eram, em sua opinião, apenas uma questão de tempo. De acordo com as informações disponíveis, Thorsten vive hoje na Alemanha, mas sua localização exata e nome são desconhecidos, e suas fotos estão sob sigilo. Até agora não houve relatos de seu envolvimento em quaisquer incidentes. É conhecido que certos medicamentos, devido aos seus efeitos específicos no corpo humano, só estão disponíveis com receita médica. No entanto, surge a questão: o protagonista desta história poderia ter cometido tantas ações impensadas sob sua influência, ou isso é apenas uma explicação conveniente para o ocorrido? Na manhã do dia 27 de agosto de 2015,
Câmeras de segurança registraram uma cena incomum em frente a uma das casas no bairro nobre de Moorabella, em St. Augustine, Flórida. Um grupo de pessoas discutia intensamente até que, de repente, se dispersou em diferentes direções. Algumas horas antes, Amanda Colley, mãe de 2 crianças, havia retornado para casa em seu SUV branco. Após se separar do marido há cerca de 6 meses, ela havia começado a se encontrar com um novo homem. Ela tinha passado aquela noite com ele. Quando Amanda voltou para casa depois de visitar seus filhos na casa de parentes, descobriu uma completa desordem. Alguém havia estado na casa durante sua ausência. Havia um verdadeiro caos por toda parte. O conteúdo de armários e gavetas estava espalhado pelo chão. Lixeiras estavam viradas. Muitos objetos estavam quebrados ou danificados. Cacos de vidro cobriam o chão. Amanda estava assustada, mas tinha uma ideia dos motivos do ocorrido. Em seu telefone haviam se acumulado muitas chamadas perdidas e mensagens não lidas que ela havia ignorado anteriormente. Agora, ela precisava agir. Às 5h30 da manhã, ela contatou seu novo namorado e as autoridades policiais, confusa com os vestígios do visitante indesejado em sua casa. Seu conhecido, Lamar Duberly, imediatamente partiu em sua caminhonete em direção à casa dela. Cerca de 1 hora depois, uma viatura policial seguiu na mesma direção. O oficial que chegou deveria avaliar a gravidade da situação. O escritório do xerife enviou um oficial para uma chamada de rotina. Não era um caso urgente. O objetivo era conversar com Amanda e documentar os danos materiais. Ela não planejava apresentar queixa contra seu ex-marido por enquanto e preferiu consultar primeiro seu advogado de família. Após a inspeção, o oficial foi embora, já que não havia queixas oficiais. Isso foi por volta das 9 da manhã. Logo depois, amigos começaram a chegar na casa de Amanda para apoiá-la nessa situação difícil. A primeira a aparecer foi Lindy Dobbins, sua amiga mais próxima. A mãe de 3 filhos, de 39 anos, havia tirado uma folga do trabalho especialmente para estar com ela. Lindy estava sempre pronta para ajudar, sem pensar em seus próprios inconvenientes. Um pouco mais tarde, sua amiga em comum, Rachel Hendricks, se juntou a elas. Ela já havia levado seus filhos para a escola e decidiu, não tendo outros planos para amanhã, se juntar às amigas para dar apoio moral a Amanda. Na casa, 3 amigas e Lomar se reuniram para discutir o ocorrido e pensar nos próximos passos. Eles examinaram as consequências do incidente. Amanda não conseguia conter as lágrimas, abalada com a situação. Ela hesitava em sua decisão e achava necessário consultar primeiro um advogado antes de ir à polícia por causa de seu ex-marido. Ela estava convencida de seu envolvimento. Quando o ex-marido ligou novamente, Amanda decidiu atender. Sua conversa durou 14 minutos. Todo o grupo estava na sala de estar quando, de repente, ouviram-se estrondos altos e vidros se estilhaçando. Depois de alguns minutos, um policial deteve Lomar na rua, que fugia em pânico da casa de sua conhecida. Segundo seu depoimento, quando os sons perturbadores começaram, ele atravessou a sala de estar até a lavanderia e então escapou pela porta da garagem que estava entreaberta. Ele informou aos oficiais sobre o incidente súbito na casa de Amanda e suspeitava que os tiros tinham sido disparados de fora do edifício. Lomar não percebeu se os tiros haviam atingido alguém dos presentes, embora não pudesse dar informações precisas à polícia. Ele estava certo de que o agressor havia atirado especificamente nele, por isso presumiu que as mulheres deviam ter permanecido ilesas. Alguns minutos após a saída de Lomar, as mulheres também tentaram buscar abrigo. Rachel correu pela sala de estar e escapou pela porta da frente danificada. Quando notou a casa destrancada dos vizinhos Dickens, correu para dentro e se escondeu em um armário de onde ligou para o número de emergência 911. Durante a conversa com o atendente, Rachel informou que conseguiu se esconder, mas havia sofrido um ferimento no braço. Ela alertou sobre o incidente na casa de sua amiga e sabia quem poderia ser o responsável. Consciente da situação perigosa,
Ela havia se posto em segurança logo após o aviso de Lomar. Para seu horror, ela continuava ouvindo tiros durante a conversa com o serviço de emergência. Rachel estava preocupada com suas amigas que ainda permaneciam na casa de Amanda e implorou à polícia que se apressasse. Nos minutos seguintes, mais 2 chamadas de emergência foram recebidas pela delegacia. 2 chamadas foram recebidas pelo serviço de emergência. Uma de Amanda, outra de sua amiga Lindy. As mulheres não conseguiram explicar nada aos atendentes. Os policiais foram imediatamente ao local do crime, onde encontraram uma situação perturbadora. Amanda Colley sofreu ferimentos graves e tentou se proteger, mas sem sucesso. Lindy foi encontrada no final do corredor, próximo ao banheiro. Aparentemente, ela tentou buscar proteção, mas não conseguiu. O agressor a alcançou. Apesar de poucos ferimentos, a ajuda chegou tarde demais. Rachel, que permaneceu como testemunha, relatou que pouco antes do incidente notou um movimento no quintal dos fundos. No caminho sinuoso do jardim apareceu uma figura masculina que imediatamente sacou uma arma e começou a atirar através da porta de vidro. Todo o grupo estava atrás dela, mas devido aos reflexos no vidro, Rachel não pôde reconhecer as feições do agressor. A análise das marcas de tiros confirmou o depoimento da testemunha. No caminho do quintal dos fundos, foram encontrados cartuchos não utilizados de calibre 9mm. A história também foi confirmada pelas palavras de Lamar, que retornou à casa de sua conhecida imediatamente após a chegada das autoridades. Ele entendeu que as autoridades tinham a situação sob controle, mas também estava ciente do perigo para ele e Rachel. O agressor poderia reaparecer a qualquer momento. Segundo Lamar, ele ouviu sons de tiros vindos da direção do quintal dos fundos. Convencido de que estavam mirando nele, imediatamente procurou abrigo e gritou para os outros se esconderem. Embora não pudesse reconhecer o criminoso, tinha uma suspeita sobre uma pessoa, o ex-marido de Amanda, com quem ela havia falado ao telefone pouco antes do incidente. Rachel contou que elas não conseguiram reagir tão rápido quanto Lamar. Ela e Lindy se esconderam na despensa. Ela podia ouvir Amanda do outro lado da porta tentando, possivelmente no banheiro, encontrar proteção. Um momento depois, ouviu-se um forte estrondo. Aparentemente, a porta da frente havia sido arrombada com violência. Neste momento, o intruso invadiu a casa. Quando chegou à despensa, descobriu que a porta estava bloqueada por dentro. O desconhecido perguntou às mulheres sobre o paradeiro do namorado de Amanda. Elas responderam que ele não estava lá enquanto continuavam segurando a porta. De repente, ouviu-se um estrondo e Rachel sentiu uma dor aguda no braço. Seu aperto se afrouxou. Outro estrondo. E Lindy gritou. Amanda também foi atingida. Sua voz vinha da direção do banheiro. Rachel aproveitou o momento e correu para fora da casa. Ela achou ter ouvido estrondos atrás de si, mas por milagre, permaneceu ilesa. Então ouviram-se novos sons, mas ela não podia mais ver o que acontecia. Segundo o depoimento da sobrevivente, ela reconheceu a voz do agressor. Era o ex-marido de Amanda, James Colley. Logo depois, seu pai contatou a polícia e relatou uma ligação perturbadora de seu filho, na qual ele confessou suas ações. Neste momento, as autoridades já haviam chegado ao local, mas James já tinha fugido. Cães farejadores foram utilizados em sua busca que seguiram uma pista até a rua vizinha. No caminho, encontrou-se um telefone celular descartado que provavelmente pertencia a James. O veículo em que o suspeito havia fugido não pôde ser encontrado. Nesse período, ele poderia ter estado em qualquer lugar. A área foi vasculhada tanto com cães farejadores quanto por helicópteros no ar, mas a busca permaneceu sem sucesso. Várias horas de busca se passaram sem sucesso. Felizmente, na mesma noite, as autoridades detiveram James Colley, que viajava no carro de sua irmã. Julgando por sua rota, ele pretendia atravessar a fronteira do estado.
Durante a revista do carro foi descoberto um verdadeiro arsenal. Um rifle e 2 pistolas, 9mm e calibre 45. As armas estavam no banco do passageiro junto com uma grande quantidade de munição. Mais tarde, os especialistas confirmaram que essa munição correspondia à encontrada na cena do crime. No carro também foram encontrados fragmentos de vidro idênticos aos vidros quebrados na casa. Em agosto de 2015, terminou a história de 8 anos de casamento de James e Amanda, pais de 2 crianças pequenas. Na primavera, seu relacionamento desenvolveu sérias rachaduras e o casal decidiu viver separadamente. James mudou-se para a casa de sua irmã em uma cidade a 20 quilômetros da casa da família, onde Amanda permaneceu com as crianças. Em poucos meses, os cônjuges passaram por todas as dificuldades do divórcio. Resolveram a custódia, dividiram os bens e decidiram começar uma nova vida. James começou um relacionamento com uma colega chamada Amy e Amanda se aproximou de Lamar, que trabalhava com ela em uma loja de artigos esportivos. Embora seu casamento tivesse terminado formalmente, James aparentemente não conseguia aceitar a ideia de que sua ex-esposa não mais lhe pertencia. Suspeitando do novo relacionamento de Amanda, ele frequentemente a ligava e tentava descobrir detalhes sobre sua vida privada. Amanda preferia não contar a verdade, temendo as consequências. Nesse contexto, o caráter do ex-marido mudou significativamente. Ele se tornou irritável e descontrolado. James ligava constantemente para Amanda e mostrava tanta persistência que ela teve que recorrer ao tribunal para obter uma ordem de proteção. Poucos dias antes do incidente, ele assinou um documento declarando que não possuía armas, que de qualquer forma eram proibidas para ele. No fim de semana antes do incidente, o vizinho de Amanda, Mike Dickens, um amigo próximo de James, tirou uma foto de um homem cortando a grama em frente à casa sem camisa. Este homem revelou ser o novo escolhido de Amanda, Lamar Duberly. Ao descobrir isso, o ex-marido tentou novamente contatar Amanda. Ele a encheu de insultos e insistiu em saber sobre o novo relacionamento. A mulher tentou esconder a verdade e descreveu o homem na foto como um simples jardineiro. No entanto, Mike notou que o relacionamento com este jardineiro parecia incomum para um trabalhador comum, especialmente considerando sua aparência durante o trabalho. Aparentemente, essas provas do novo relacionamento de sua ex-esposa foram suficientes para James. Na madrugada de 27 de agosto, ele tomou uma decisão impensada. As câmeras de segurança das casas vizinhas não conseguiram capturar o momento em que James Coley entrou na propriedade de sua ex-esposa. Esta reviravolta nos eventos não foi surpreendente. Este homem tinha vivido na área por muito tempo e conhecia bem todos os lugares escondidos e pontos cegos da vigilância por vídeo. Em particular, ele podia se esgueirar despercebido pelo quintal dos fundos, o que ele fez. Quando invadiu o edifício por volta das 3 da manhã, o visitante indesejado encontrou uma casa vazia. Em um acesso de raiva, ele causou devastação, jogou objetos, virou lixeiras na cozinha, danificou a televisão e vários eletrodomésticos caros. Presumivelmente, ele tentava se vingar de sua ex-esposa desta maneira, destruindo tudo o que podia. Durante este caos, James procurava por evidências que indicassem os novos relacionamentos de Amanda. Finalmente, encontrou algo que confirmou suas suspeitas, o que o deixou ainda mais enfurecido. Por volta das 4 da manhã, ele foi até seu conhecido Mike, que morava nas proximidades. James bateu forte na porta, proferiu insultos e depois discutiu alto e furiosamente sobre Amanda. Ele mostrou seus achados da casa, que nunca havia visto antes na casa de sua ex-esposa. Ele levou esses objetos consigo. Mais tarde, eles foram encontrados na casa de sua irmã, onde James provavelmente havia pego a arma do crime. Mike lembrou que James havia recebido uma ordem judicial no início do mês para não se aproximar da casa e de sua ex-esposa. No entanto,
Ele já a havia violado e agora agravava a situação, criando desordem e levando objetos alheios. Isso o ameaçava com sérias consequências, por isso seu amigo tentou acalmá-lo. Ele lhe deu uma cerveja para beber e aconselhou-o a ir para casa e descansar, sem tomar mais atitudes impensadas. James ignorou o conselho e foi ao tribunal para tratar da primeira violação da ordem. No caminho, ligou para seu pai e contou sobre seu comportamento na casa de sua ex-esposa. O pai o repreendeu e pediu que parasse. Depois disso, James desapareceu e suas ações durante esse período permaneceram desconhecidas. Quando foi posteriormente preso na rua, ele enfrentou várias acusações graves: 2 casos de atos ilegais, 2 tentativas de atos similares, invasão de propriedade e perseguição com circunstâncias agravantes por violação da ordem judicial. James negou seu envolvimento e alegou lapsos de memória. Ele foi levado para a prisão do condado até o início do julgamento. Agora a acusação precisava provar que James era realmente responsável pelo ataque à sua ex-esposa com suas amigas e a Lamar. Embora não houvesse gravações diretas do incidente, havia muitas testemunhas do ocorrido. Os investigadores reconstruíram meticulosamente os movimentos de James no dia do incidente. Por volta das 4h45, ele se despediu de seu amigo Mike e foi ao tribunal, onde permaneceu até pouco antes das 6. Depois, dirigiu até a cidade, que ficava a 15 minutos de carro de sua antiga casa familiar, onde morava com sua irmã e seu pai. Na opinião dos investigadores, James teve tempo suficiente para retornar à casa de Amanda. Suspeitava-se que ele primeiro foi para casa, onde pegou certos objetos, e então se dirigiu à casa de sua ex-esposa. Para este período, James não pôde fornecer prova de seu paradeiro. A investigação revelou que uma foto de Lamar sem camisa, tirada por seu amigo, foi o gatilho do incidente. Ao examinar o telefone e o computador do suspeito, detalhes interessantes vieram à luz. Imediatamente após se separar de seu amigo, por volta das 5 da manhã, ele começou a enviar mensagens para Amanda e tentou contatá-la. 1 minuto antes do incidente, ele fez 22 tentativas de ligar para sua ex-esposa. Até esse momento, Amanda ignorou as ligações, mas quando viu o estado de seu apartamento, decidiu atender. Ela acusou James de invadir e vandalizar sua casa e implorou para que ele a deixasse em paz. A principal envolvida nesses eventos tentou por todos os meios cortar contato com seu ex-marido. Ela até ofereceu não fazer alarde sobre o ocorrido se ele desaparecesse de sua vida. No entanto, os advogados de James Coley não queriam desistir. Eles prepararam uma defesa baseada na ausência de um plano premeditado. 2 dias antes do incidente, os médicos prescreveram a James uma complexa combinação de medicamentos para ansiedade e depressão. Eram preparados fortes, que tomados individualmente deveriam ajudá-lo a voltar a um estado normal. Quando chegou em casa na noite de 26 de agosto, ele tomou mais um sedativo para dormir. James realmente dormiu, mas acordou depois de algumas horas. A defesa suspeitava que a mistura de medicamentos e álcool provocou um estado que ele não podia controlar. A acusação, no entanto, tinha um ponto de vista diferente. Até os eventos da manhã, havia passado tempo suficiente para que o efeito dos medicamentos tivesse diminuído e James pudesse entender completamente suas ações. Isso foi confirmado pelo fato de que ele apareceu no tribunal pela manhã e se comportou de maneira totalmente consciente, sem levantar suspeitas de ninguém com seu comportamento. James precisava resolver as formalidades e assinar os papéis do divórcio. No prédio do tribunal, ele se comportou calmamente, mas assim que saiu, começou novamente a incomodar Amanda com ligações e mensagens. Antes de dirigir até a casa de sua ex-esposa, encheu completamente o tanque de seu carro. A promotoria acreditava que isso foi feito intencionalmente, para uma possível saída rápida do estado. Em sua opinião, ele havia planejado tudo com antecedência para não perder tempo depois.
Primeiro, ele foi para casa e juntou tudo o que era necessário. Durante a busca em seu apartamento foram encontrados um rifle, 2 pistolas e muitas balas de diferentes calibres. As coisas estavam espalhadas e davam a impressão de uma arrumação apressada. As autoridades também encontraram os medicamentos mencionados pela defesa. Os advogados haviam se preparado minuciosamente e convidado especialistas independentes em farmacologia e psiquiatria. Eles deveriam provar nas audiências que a combinação dos medicamentos que James tomava poderia prejudicar sua capacidade de pensar claramente e controlar suas ações. A defesa alegou que isso excluía a possibilidade de planejar o incidente com antecedência. Segundo sua versão, tudo aconteceu espontaneamente, em um momento em que James não conseguia se controlar. Durante o interrogatório policial, Mike relatou detalhadamente o comportamento incomum de seu amigo naquela manhã. Seu estado parecia estranho e instável. O amigo sabia bem como James recebia dolorosamente qualquer notícia sobre Amanda após o divórcio. Mike não entendia por que ele não conseguia deixar a situação para trás e começar uma nova vida. Mesmo assim, ele próprio havia enviado a foto do novo parceiro de Amanda e assim desencadeado o incidente desagradável. Agora Mike se arrependia de sua ação. Os investigadores examinaram cuidadosamente a troca de mensagens entre os amigos. Parecia que Mike falava sinceramente. James há muito tempo guardava ressentimento não apenas contra sua ex-esposa, mas também contra seu círculo social. Ele particularmente culpava sua melhor amiga Lindy, pois acreditava que ela havia voltado Amanda contra ele. Segundo a promotoria, em uma das últimas conversas com Amanda, pode-se ouvir James se preparando para algo sério e juntando coisas antes de sair de casa. Os especialistas examinaram essa gravação minuciosamente e concluíram que o pai de James tentou impedi-lo, mas sem sucesso. Como principal testemunha da defesa deveria aparecer Rhonda, irmã de James, que morava com ele na época. No entanto, ela estava de férias na Itália durante o incidente e só retornou 2 semanas depois. A irmã do acusado não concordava com a explicação da promotoria sobre a premeditação das ações de James. Ela alegou que a arma estava no carro por acaso há muito tempo. Ela mesma a tinha guardado lá. Na opinião da defesa, isso provava que o incidente não foi planejado com antecedência. No entanto, a acusação suspeitava que Rhonda simplesmente estava tentando ajudar seu irmão com quem sempre foi próxima. Os promotores apontaram inconsistências nos depoimentos da irmã. Ela se contradisse sobre as características técnicas da arma e não conseguiu descrever exatamente o que ela supostamente havia transportado no carro. Isso fez o júri duvidar de suas palavras. James enfrentava a pena mais severa pelo ocorrido, embora houvesse dúvidas sobre esse desfecho. Tais sentenças não eram proferidas no distrito há mais de 7 anos. No entanto, essa possibilidade não podia ser descartada. A defesa não tentou provar a inocência de James. Sua principal tarefa era conseguir uma sentença mais branda. A única maneira segura de evitar a pena máxima era reduzir a acusação para um delito menos grave. Nesse caso, James poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os advogados alegaram que James não tinha intenções maliciosas premeditadas. Eles suspeitavam que houve um conflito na casa de Amanda que provocou suas ações. No entanto, Rachel e Lamar, que estavam presentes no incidente, insistiam no contrário. Segundo seus depoimentos, tudo aconteceu repentinamente, sem quaisquer discussões ou provocações. Os promotores apresentaram evidências convincentes de que a ida de James para casa não foi por acaso. Ele retornou especificamente para pegar certos objetos, o que indicava a premeditação de suas ações. A evidência decisiva foi a gravação de uma conversa telefônica entre James e Amanda que ocorreu imediatamente antes do incidente. Esta conversa foi reproduzida no tribunal. Durante 14 minutos, Amanda tentou encerrar a comunicação com seu ex-marido.
Ela chorou, mencionou a ordem judicial e ameaçou chamar a polícia se ele não a deixasse em paz. Era óbvio que a mulher estava sob pressão de seu ex-marido por muito tempo, mas isso não o deteve. Após a apresentação de todos os argumentos, o júri se retirou para deliberar. Depois de 2 horas, anunciaram unanimemente seu veredicto. James foi considerado culpado em todas as 7 acusações, incluindo invasão de domicílio. As investigações estavam longe de terminar. Após 2 semanas, o júri se reuniu novamente com a mesma composição para tomar uma decisão no caso de James Cawley. Seus defensores não perderam a esperança e continuaram mantendo seu ponto de vista. Eles convocaram novas testemunhas para confirmar a versão das circunstâncias imprevistas do incidente. Como peritos, apareceram um psiquiatra forense e um farmacologista. Eles deveriam provar que a combinação dos medicamentos tomados poderia causar efeitos colaterais graves, incluindo lapsos de memória. Os especialistas alegaram que o acusado estava em estado de parassonia, o que poderia fazer com que ele não entendesse suas ações e não se lembrasse delas. Segundo o psiquiatra, pessoas nesse estado podem se mover, dirigir e até realizar ações aparentemente sensatas, embora na realidade estejam agindo inconscientemente. Seus movimentos podem ser descoordenados, mas um leigo em medicina possivelmente não notaria nada de incomum. A acusação, no entanto, refutou esses argumentos apresentando registros do tribunal que James havia visitado naquela manhã. Antes do incidente fatal com sua ex-esposa, ele teve contato com muitas pessoas que poderiam ter notado algo incomum em seu comportamento. No entanto, ele se comportou com confiança e naturalidade, sem mostrar sinais de sonolência ou confusão que tipicamente ocorrem em pessoas com parassonia. A acusação conseguiu novamente provar a culpa do réu, cujas ações deixaram 5 crianças sem cuidados maternos, 2 de Amanda e 3 de Lindy. Os jurados deram unanimemente a sentença mais severa. Na terceira fase das audiências, o tribunal deu à defesa uma última chance de apresentar argumentos convincentes para a redução da pena. Foi então que James apareceu pessoalmente pela primeira vez. Ele descreveu o ocorrido como um terrível acidente, mas suas palavras não soaram convincentes. Os advogados também não conseguiram apresentar argumentos significativos, então a decisão original foi mantida. As estatísticas mostram que os condenados à morte geralmente passam mais de 10 anos na prisão, até que a sentença seja executada. Isso se deve às constantes tentativas da defesa de conseguir uma reabertura do processo. Os advogados de James já apresentaram vários recursos, até agora sem sucesso, mas continuam esperando um resultado positivo.